Se você quer saber como falar sobre o assunto demência, sobre o assunto Alzheimer com seu neto, com seu filho menor de idade, fica até o final desse vídeo que você vai aprender várias coisas importantes. Mas antes de iniciar, eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você se inscreva no meu canal, eu quero que você comente, compartilhe, dê um like no vídeo. Afinal de contas, a mensagem que está aqui, ela precisa ser passada adiante. Alguém pode estar precisando muito dessas informações que eu vou passar agora. Então, compartilhe, se inscreva, comente. Isso vai ser muito importante mesmo para mim. E por que é importante falar sobre esse tema com as crianças? Por que é importante falar sobre o assunto Alzheimer? Porque as crianças precisam entender por que o avô, por que a avó, por que a tia, o tio, eles estão muito repetitivos. Por que eles estão tendo algum comportamento diferente? Por que eles falam que alguém está querendo persegui-los? Por que eles não sabem onde estão? Então as crianças, elas precisam saber disso. E até para evitar algumas situações que sejam desagradáveis, algumas situações que sejam constrangedoras. Então nada melhor do que aos poucos, com uma linguagem simples, com um diálogo aberto, você falar sobre isso com seu filho, com sua filha, com seu neto. Isso é muito importante. As crianças, elas precisam ser direcionadas. Isso vai trazer uma segurança para elas também. Isso vai fortalecê-las, vai municiá-las, vai trazer mais ferramentas, mais repertórios para elas entenderem o que está acontecendo e também se preparar para aquilo que está por vir. Pegando como um exemplo o Alzheimer, que é uma doença progressiva, que é uma doença que piora ao longo do tempo. É importante o seu neto saber por que o vovô está piorando cada vez mais. Mas você tem que abordar esse tema com leveza, com tranquilidade, com palavras simples e que a criança consiga compreender bem o que está acontecendo. E uma vez que você fala sobre o assunto, você está facilitando a adaptação da criança àquilo. Então, na sabedoria da criança, só nós achamos, adultos, né, achamos que as crianças não sabem nada, né? Eles são muito espertos. Eu vejo meu filho de 4 anos, eu acho que ele não tem a percepção das coisas e às vezes ele me dá uma lição de moral, assim, absurda. Então, a gente tem que entender que as crianças estão sabendo o que está acontecendo. E à medida que você for conversando sobre o assunto, elas vão se adaptando melhor àquilo. Elas vão se adaptando cada vez melhor à situação. Você vai preparando ela para aquilo que está a vir. É como se é o agricultor, né, que está lá cuidando da terra, que está adubando, que está tirando lá o mato. Ele está preparando a terra para receber a semente. Então a gente também precisa preparar as crianças. E eu falei sobre isso há pouco, sobre evitar confusões, né? Às vezes comentários por parte da criança. Às vezes a criança vai fazer algum comentário para o avô, para o tio, para a tia, de algum comportamento, e isso pode ter uma reação contrária muito forte, muito intensa, e causar realmente um grande problema na dinâmica da família. E eu vou falar agora sobre algumas dicas para estar abordando o tema. Algumas dicas para realmente você estar usando aí na sua casa. Dicas simples, nada complexo. Uma delas é adapte a linguagem. Não fala Alzheimer. Fala a doença que esquece, por exemplo. Tentar buscar a palavra simples. Não complicar. Não, o vovô está com problema de cognição. Não, o vovô esquece sempre as coisas. Fica tranquilo. Mas também não tomar o cuidado em não infantilizar o paciente com a demência, né? Falar, o vovô está virando criança. Não, isso é errado. Isso é realmente uma coisa que não deve ser feita. Tente ser honesto.
É importante a honestidade. É importante você estar falando de forma aberta, de forma clara. Mas, ao mesmo tempo, evitar de estar assustando também. Ah, vovô vai piorar e vai ficar na cama, todo encolhido. Não tem por que você falar desse jeito. Encontre palavras simples, palavras leves. Às vezes fazer até uma associação com alguma história ou com algum elemento da natureza. Uma vez que você está preparando, né, essa criança, você também pode colocá-la no processo de cuidado. De alguma forma, isso pode ser importante também. E outro ponto que é também muito importante ser falado é ressaltar que não se trata de uma doença contagiosa, que o Alzheimer não é uma coisa que se pega no ar ou que se pega no contato. Parece que não, mas às vezes as crianças associam isso. E é importante deixar isso bem claro. Tentar explicar essas mudanças usando algumas estratégias e sempre colocando o amor na frente. O amor, ele une as pessoas. O amor, ele simplifica o processo. Fale com seu neto de que aquele esquecimento não é intencional, que não é porque sua avó está deixando de te amar, por isso que ela está esquecendo de você, que ela não está com mais raiva porque ela não gosta de você. E ouça também, aprenda a valorizar a emoção da criança. Não desvalorize, não ache que você não deve estar escutando o feedback dela. Valorizar essa emoção é muito importante. E tentar manter a rotina da casa, não quebrar a rotina por causa do cuidado do avô, da avó, do pai, da mãe, do tio, da tia, porventura estão com essas doenças. Será que dá para envolver a criança no cuidado? Será que dá para fazer com que a criança tenha um papel nesse processo, nessa jornada? Sim, existe muitas possibilidades de colocar a criança nesse processo todo. Por exemplo, a criança pode estar junto com a avó fazendo alguma atividade junto, um desenho, colorindo um livro. Às vezes, quem sabe, até a avó consegue, ainda dentro daquele potencial cognitivo dela, estar ajudando a criança a fazer um dever de casa. Também não subvalorize um paciente com uma demência. Às vezes ele está com algum prejuízo mais significativo, mas ele pode ter outras áreas que ainda estão preservadas. Então, quem sabe, às vezes você vai se surpreender, a avó vai estar ajudando a alfabetizar a criança, por exemplo. E incluir a música nesse processo. A criança adora música, então, quem sabe a música pode ser uma forma de união, uma forma de tornar o cuidado desse paciente mais leve, tornar esse cuidado até certo ponto divertido. Aquelas músicas antigas, né? Cantigas, músicas de roda. Isso pode ser uma forma de conexão entre o paciente e a criança. Estimular as memórias visuais, álbuns de fotos. Eu adorava sentar do lado da minha avó e ver as fotos da família. Antigamente eram poucas, né? As famílias não tinham muita condição financeira, então acaba que não tinha uma documentação boa, né? Existia uma documentação, mas não era tão boa, mas mesmo assim tinha algumas fotos deles na infância, com os pais, momentos importantes. E isso faz com que nós fortalecemos o vínculo, que a gente consiga tornar poderosa essa união. Existem formas de tornar esse processo mais leve. Existem formas de tornar isso mais tranquilo. E nós, como adultos, a gente também precisa ter empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar da criança, tentar imaginar, se fôssemos crianças, como que a gente agiria frente àquela situação. Então, respeite as emoções, acolha as emoções da criança,
e responda as dúvidas. Faça um teste, faça um exercício. Se você tem uma criança que convive com um idoso com Alzheimer, fala para ela, pergunta para elas: ô Joãozinho, você está com dúvida sobre alguma coisa relacionada ao vovô? Você quer me perguntar alguma coisa? Faz esse teste. E talvez a criança vai perguntar coisas que você vai se surpreender. Aproxime-se. Crie uma linha de comunicação. Isso é muito importante. E para você que ficou até agora, que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Não se esqueça de inscrever, de comentar, de compartilhar esse vídeo e dar um like. Vai ser muito importante para mim. Um grande abraço.